E aí pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje, aula de padrões de projeto 1, né? Uma aula antes de a gente fazer nossas atividades, né? Para a gente concluir aí esse semestre. A gente já viu muitos padrões, né? Acredito que todos, quem tem acompanhado aí, já viu qual é a mecânica, né? dos padrões de projeto, para que eles servem, né? A gente viu aí os padrões Composite, né, na última aula, Adapter, né, Builder, DAO, MVC, né? Então são esses padrões realmente, quando consolidados aí pelo aluno, ele com certeza transforma aí a pessoa um profissional mais preparado, né, para o mercado de trabalho. Bom, na aula de hoje a gente vai começar aí com essa pergunta, né? Que é onde ficam as regras de negócio? Então, o que a gente está acostumado aí a trabalhar é a controle, né? A modelo, a DAO, né? E o banco de dados onde eu vou armazenar os dados aqui, né? Bom, e esse modelo é um modelo bom, robusto, né? A gente aí está vendo nas aulas de aplicativos, né? A parte da construção aqui da view lá do lado do cliente, porém no back-end, né, a gente tem que ter esses elementos aí, são básicos, né? Mas a pergunta ainda fica, né? Onde é que ficam as regras de negócio? Então, algumas pessoas já me perguntaram isso, né? Mas geralmente o que o pessoal faz aí, né, na esmagadora maioria das vezes, é colocar a regra de negócio na DAO, né? Aqui na DAO. É claro que se você coloca a regra de negócio na DAO, e se um outro cliente pedir para você fazer uma alteração na regra de negócio? Imagina que você tem um software que serve para várias empresas e uma determinada empresa pediu para você fazer uma alteração na regra de negócio. Você vai lá no DAO e vai fazer uso lá do if, né? Então, essa situação aí ela é categórica, né? O if resolve qualquer problema. Se você pensa assim, não tem problema. Pode pensar desse jeito aí, não faz mal para ninguém. Só que em um determinado momento da sua carreira você vai perceber que o if só atrapalha, né? Atrapalha a integração, atrapalha a venda, atrapalha a manutenção, atrapalha tudo, né? Quando a gente está falando de regras de negócio, tudo bem? Quando a gente está falando de if dentro de um método, aí esquece o que eu estou falando para você. Né? O if é usado ali no fluxo da programação para resolver problema. If x maior que 1. Agora, você usar um if, por exemplo, if cliente igual a Americanas faz isso, if cliente igual a Embraer faz tal coisa. Aí já é um negócio meio medonho você fazer, certo? Então, isso aí em análise aí é um erro crasso aí, que não deve se repetir, né? Bom, a gente vai chamar a camada onde vai ficar as regras de negócio e de Business Logic Layer. Então ele fala aqui, ó, podemos usar a camada lógica de negócio, no que isso ajuda, né? A minha pergunta, respondo uma pergunta com outra pergunta. Né? Todos os clientes são iguais? Lógico que não, né? Apesar de você usar mecanismos de análise compreendidos no domínio do problema, é razoável que uma empresa trabalhe de um jeito, tem uma regra de negócio, outra empresa trabalha de um outro jeito, com outra regra de negócio. Às vezes, para o mesmo processo, regras de negócio diferentes, né? Então, aí a outra pergunta, né? Meu sistema precisa atender mais, né, que um cliente?
né? Aí você, aquele negócio, se você está pensando limitado, né? Se um cliente contratou você para fazer o sistema dele, né? Para ele, tudo bem. Você nem precisa passar pela BLL, né? Agora, e se um dia você resolver vender esse sistema para uma outra empresa e a regra de negócio for outra? Você vai compilar o programa de novo, vai vender uma versão do programa para a sua empresa? Pode ser também. Mas a gente sabe que hoje a realidade do mercado é um sistema para várias empresas, né? O famoso multi-empresa. E também os sistemas que servem para muitas empresas, eles também são chamados de sistemas paramétricos, né? Onde você pode parametrizar esse sistema para ele ter comportamentos diferentes em clientes diferentes, mas sempre o mesmo fonte. Então vamos lá, um exemplo aí. Nós temos uma aplicação baseada em uma solução real para baixa e movimento de estoque. Portanto, ao darmos baixa em um item de pedido, um item do pedido, né? Imagina que o cara comprou uma televisão, um celular e uma panela, né? Eu vou dar baixa na panela, né? Então eu vou montar o pedido, né? Vou montar os itens de pedido, vou montar o histórico para ser atualizado no item, né? Para o cliente poder saber o que está acontecendo com aquele item. Vou gravar o histórico, vou montar o movimento, vou gravar o movimento e vou dar baixa no produto, né? Finalmente, né? Então perceba que eu tenho uma série de passos, né, para dar baixa no pedido, né? Agora, e se eu tenho lá, por exemplo, um cliente que ele não quer gravar o histórico, né? Aí eu vou voltar naquela situação, né? If cliente igual a x, não grava histórico. Else grava histórico, né? Muito bem. Então aí tá aí, né? Um exemplo de uma programação em Java. O método está numa servlet. E aí ele vai processar, né? Vai pegar o ID do pedido, o ID do item. E vai começar o processo aqui, né? Ó. Instancia o pedido, seta o ID do pedido, instancia o item, seta o ID do item, né? Faz um array list, faz a adição do itens aí, né? Adiciona o item no array list, seta os itens dentro do pedido, né? Instancia histórico, seta o ID do pedido no histórico, cria a data do dia, né? Tá lá histórico aí, data, hora, formata a hora, porque em Java tem que fazer essa formatação. Seta a hora no histórico, seta a observação, seta a situação do histórico, chama a DAO do histórico, cadastra o histórico, chama o item DAO, busca o item, instancia movimento, seta a data e a hora no movimento, porque todo movimento tem que ter uma data e uma hora. Pega a hora, né, do calendário aí, a hora atual, seta a hora no movimento, seta o produto que vai ser dado baixa, seta a quantidade, a referência, né, qual é o número do pedido, seta o tipo, né, no tipo, por exemplo, você pode falar que o tipo 1 é separando, 2 é em transporte, 3 dado baixa, o que você quiser. Instancia movimenta DAO, cadastro o movimento, seto aí crio o produto DAO, seto a quantidade do item, faço a baixa e despacho para sucesso, né? Então basicamente esse processo todo aqui, por se tratar de um projeto real, né? Perceba que o nosso processamento aí né, da regra de negócio aí está totalmente equivocado, né? Mas ele não está na DAO, né? Ele está na controller aí, né? Que é para falar mesmo que o negócio está bem errado mesmo, né?
Mas até aí, se for um cliente só e você definir que só esse cliente vai usar esse programa, não tem nenhum problema, né? O que a gente pode fazer para flexibilizar a nossa solução, né? Então a gente já viu aí padrões Command, né? Que já dá uma flexibilizada ali na controle, né? Para ter várias chamadas, né? Você pode usar um REST também, né? Que a gente comentou aí na aula de aplicativos. Você pode usar diversas tecnologias para tentar dar uma escapada ali dos ifs, né? Mas a regra de negócio é uma coisa um pouco mais complexa, né? Então, ó, colocar o código mais pesado e que possui as regras em uma classe que seja especializada em regras de negócio, né? A nossa BLL. Então agora, olha só que interessante, né? Eu tenho aqui a camada de controle. A camada de controle vai conversar com a BLL que vai conversar com os modelos. Então no modelo que eu mostrei, a gente tinha essa dependência aqui, né? Da controle com a modelo, né? Agora a dependência é com a business, né? E a business é que vai conversar com a modelo. Eu não preciso mais dessa estratégia aqui, certo? Muito bem. Então, ó, dessa maneira, ao mudar as regras para um novo cliente, poderemos alterar somente a business logic. Então, na lógica, na business layer, eu posso sim colocar um if lá, né? E deixar toda essa sujeira lá para dentro da business layer. Mas a modelo, a DAO, a controle, a gente permanece, né? Então, olha como é que vai ficar, né? Mesmo programa. Pego o ID do pedido, o ID do item do pedido, crio a BLL e chamo o método, ó, dar baixa lá e despacho. Perceba que a minha controle ficou muito mais limpa, né, do que isso daqui, né? Porém, para onde que foi esse código aqui, ó, né? Esse código foi para dentro da business. Olha lá, né? Então ficou todo sujão aqui o código, ó, mas pelo menos ficou na business, né? Ficou na business layer, faz aí a minha controle não tem mais a regra de negócio, as regras de negócio ficaram dentro de uma classe especializada para dar baixa, né? Mas mesmo assim, né, mesmo ficar esse código aí, ainda oferece vantagem, né? Bom, aí vai entrar um outro padrão, né? Então, a gente viu a BLL e agora a gente vai ver aí o padrão faça D, né? E esse padrão, ele vai estabelecer aí uma fachada, né? Contendo as necessidades de cada método, né? De cada processamento que você tem que fazer. E você só consegue ter assim como quando a gente viu a questão do builder, né? A gente falava de objetos complexos. O faça D, além de ele resolver as questões de negócio, ele também vai ser usado aí para processamentos complexos, né? Então, se você quiser não usar o faça D, usar a BLL, né? Mas aí se for um processo muito complexo e para cada regra de negócio vai ter que executar métodos específicos desse processamento, aí vale a pena você fazer um fachada, né? Então, no caso, a operação complexa é dar baixa no item de pedido. Perceba que a gente usa ali quase 10 classes ali para dar baixa num pedido. Aquele código medonho que a gente viu aí nos slides anteriores, a gente pode deixar ele mais fácil de entender e de reusar no futuro, né? Então, a palavra reuso, quando você utiliza ela dentro da empresa, ela tem uma potência muito grande, porque reuso significa economia, economia de dinheiro, economia de tempo, né? Qualidade de vida, né? Então é uma coisa bem interessante aí de você usar
para explicar para alguém aí por que que você estuda padrão de projeto, por que que estuda análise orientada a objeto. E aí então, olha como é que vai ficar o nosso modelo, né? A controle depende da business layer, a business layer depende da fachada e a fachada sim que faz o trabalho junto lá, modelo, DAO e o banco de dados, né? Então esse modelo aí, ele é extremamente utilizado, né? As empresas grandes com processos complexos e tal, não tem jeito de escapar desse modelo aí, né? E aí deixa o seu projeto altamente flexível, né? Altamente articulado, né? Ou articulável aí para aguentar qualquer pedreira que o cliente venha pedir para você fazer, você sempre vai ter uma saída aí de mestre, né? Bom, a nossa controle vai ficar como ela estava, né? Chamando aqui o movimento abaixo. Então aí a gente já percebeu que se você estiver usando um command, por exemplo, ou até mesmo essa controle, a controle ficou tranquila, né? A business layer, olha como é que ela ficou. O método baixar, ó, ficou desse jeito, ó. Chama a fachada e aí eu inicializo a fachada, monta o pedido, monta o histórico, monta movimento, monta produto, né? E a minha business layer vai ficar com esse jeitão aqui, né? Então, para quem viu a builder lá atrás, essa faça D aqui, ela tem um jeitão de builder, né? Tem um jeitão aí de ficar as coisas muito mais organizadas, né? Então, o código, né, que a gente colocou aí, montar pedido, eu vou mostrar para vocês o código implementado. A gente vai ver que a gente separou aquele código lá em vários métodos, né? Então, quando você precisar, por exemplo, criar um outro método, você vai criar um método na fachada, mas a sua business layer, dependendo do cliente que vai solicitar, você pode adicionar ou retirar um método dessa fachada, né? Então, sei lá, baixar para Americanas, baixar para Mercado Livre, né? Aí você pode fazer esse processo usando a fachada. Sei lá, se de repente o cliente quer que você, além de dar baixa, mande um e-mail ou mande um SMS, né? Isso daí também você vai poder colocar todo dentro da business, né? A sua business vai ficar mais limpa, né? E a fachada vai ficar com a organização, né? A chamada desses métodos aí, todos separadinhos, bonitinhos, né? E não isso aqui, né? Código desse jeito gigante aí que parece uma função guerreira aí que faz tudo, né? Então é sempre aquela prerrogativa de se o seu código está muito na vertical, tá errado, né? O seu código tem que ficar horizontalizado. Então quando a gente propõe o padrão fachada, a gente vai horizontalizando o código, né? Muito bem. Então um exercício aí que eu estou propondo, mas isso aí é para quem quiser fazer, é só fazer modificar, né, a business aí e a fachada para implementar um método que envia e-mail, né? Então é só, teoricamente a gente faria o que? Viria aqui na business aqui, colocaria fachada ponto enviar e-mail e na fachada aqui a gente ia escrever aqui, né, ó, public void enviar e-mail e fazer a implementação do envio de e-mail. Nada muito complexo. Agora você imagina se o cliente que estava aqui, ele quer também enviar o e-mail. Então aí vai enviar o e-mail aqui na linha de baixo, aqui vai aumentar o código, vai verticalizar mais o código. A chance de você estar errando é muito alta, né? Muito bem, então vamos dar uma olhada
dar uma olhada no código aqui, ó, como é que ele fica. Então, a estrutura do projeto, ela fica dessa maneira. Nesse aqui eu ainda estou usando JSP, né? Então, para quem usando a JSP aqui para listar os itens lá do pedido. Quando a pessoa clica aqui no botão baixar, né? Baixar, eu passo o ID do pedido e o ID do item. Para quem, né? Para quem está estudando aí já sabe para onde vai, né? Vai para a controle, né? Quando chega na controle aqui de movimento, ó, eu vou pegar o ID do pedido, vou pegar o ID do item do pedido, vou instanciar a BLL e vou chamar o baixar. Então na BLL eu tenho lá o movimento BLL, e aí tem o método baixar. Vai fazer a chamada da fachada, vai inicializar a fachada, vai montar o pedido, vai montar o histórico, vai montar o movimento, vai montar produto. Então na fachada eu tenho o movimento a faça D. E aqui, ó, inicializa, né? Como a gente geralmente faz na Builder. Eu vou montar aqui o pedido, né? Então tenho montar pedido, tenho montar histórico, tenho montar movimento, tenho montar produto aí que vai dar baixa, né? Ó, tudo bonitinho. Então perceba que o meu código ficou mais limpo, mais inteligível, né? Digamos assim. As classes todas que eu uso tá aqui, ó, pedido, item, movimento, histórico, histórico DAO, item, movimento, basicamente aí 8 classes, né? Mais a date. Então, a gente divide o código dessa maneira. Então, resumo até aqui, né? BLL, regra de negócio, fachada, métodos que são executados acerca de um determinado processamento, mas a gente já sabe que o código fica mais limpo, né? Mais inteligível dessa maneira. Sem contar que eu posso ter dentro da minha BLL várias fachadas, né? E passar os dados para aquela fachada e executar aquilo tudo. Então a gente está horizontalizando. Então se você estiver, por exemplo, usando Command, usando BLL, usando a fachada, DAO, modelo e tal, você vai ver que o seu programa vai ficar amplamente horizontalizado, o que vai te oferecer uma série de vantagens, né? Manutenabilidade, né? Alterações, segurança, né? Além de trazer economia, reuso, tudo mais, né? Bom, da fachada, a gente tem aí, a gente vai chamar da business, a gente vai chamar o método então por sua vez vai chamar a baixa lá na DAO, vai dar a baixa no produto. Perceba que ficou muito lá ficou longe a nossa DAO, que antes era perto da controle, né? Agora ela está bem distante, né? Então isso daí realmente demonstra clareza, limpeza de código, né? Muito bem, então a ideia do exercício proposto ali basicamente era o quê? Era você, na movimenta BLL, aqui, ó, né, você cria lá, ó, fachada ponto envia e-mail, né? Esse método não vai ter lá, né? Ó. Esse método não tem na fachada, certo? A gente vai clicar aqui, ó, vai criar o método lá na fachada, agora tem. Ó. Então aqui vai implementar lá as regras lá, vai chamar aqui a classe lá e-mail, né? E-mail, obj e-mail, né? Igual a new e-mail e assim vai, né? Vai desenvolvendo aí. Aí devolveu, né? Mandou e-mail, já era, tá certo, pessoal? Então, basicamente era isso.
Quem tiver dúvida com relação a enviar e-mail, essas coisas, pode pedir a atenção do professor aí que eu explico direitinho, né? Espero aí que vocês tenham bastante discernimento, né, para entender esses padrões que a gente passou. Então, a partir da aula que vem, a gente já vai começar a fazer as atividades para a gente conseguir aí encerrar, tá certo? Pessoal, espero que vocês estejam bem e até a próxima.